Segundo informações, o partido está se reunindo aí por todos os estados da nossa federação para as definições para as próximas eleições. Como é que está essa situação do PSDB nessa movimentação para as eleições, tanto presidencial como também das governanças estaduais aí? Bom, eu participei ontem da reunião da Executiva Nacional em Brasília, onde foi entregue uma carta ao Aécio Neves pedindo já o lançamento de sua candidatura em 14 de junho em São Paulo, porque até então vinha despontando o Aécio Neves como um pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Mas agora, com a assinatura dos presidentes estaduais, certamente a candidatura dele, a eleição, o nome dele será feito por aclamação em São Paulo. Isso já é uma definição de todos os estados brasileiros. E nessa reunião falou-se de candidaturas de todos os estoucos do Brasil. E lá o Paulo Bauer se apresentou como pré-candidato de nosso estado. Apesar que ainda, agora me refiro a estados, a Santa Catarina, apesar que a eleição se define nos últimos dias, as candidaturas, porque nos estados é diferente a nível federal. A nível federal não há hipótese nenhuma de nós estarmos sem candidato. Em Santa Catarina nós temos o nosso candidato Paulo Bauer, mas não se descarta nenhum tipo de outra aliança, se for uma aliança mais robusta, se for uma aliança que dê um palanque mais vigoroso ao Aécio Neves. Então aqui nós temos o Paulo Bauer caminhando para a candidatura a governador, mas sem descartarmos qualquer outro caminho que seja mais viável para uma candidatura à presidência da República. Dia 26 agora, o PMDB se reúne para definir se continua com Raimundo Colombo ou não. Apesar de não ser uma convenção decisória, mas ela mostrará o rumo. Caso o PMDB continue com Raimundo Colombo, o PMDB descarta, pelo menos é o que está na mídia, descarta a candidatura, a coligação do PP, do Partido Progressista, que é o partido do Amin. Descartando o PP, é muito provável que o PP procure o PSDB. Aí poderemos ter um palanque mais robusto. Mas tudo isso ainda é só ensaio. Enquanto o Paulo Bauer, o Colombo, o Vignati, o Mariani ficam buscando achar um entendimento em Santa Catarina, eu, como presidente da TV, procuro achar lideranças para a candidatura a deputados federais e a deputado estadual. E também com olho na minha possível candidatura em que realmente deveremos trilhar. Mas o fato importante é que tudo deverá acontecer a partir de 26, deverá já dar um rumo maior. A partir de 26 é que vamos definir pelo menos parte daquilo que poderá acontecer em Santa Catarina nessas eleições. Até lá, ainda tudo é balão de ensaio. Falando dessa possível candidatura do ex-governador, seria no caso a deputado estadual, é isso? Não. O meu nome, ele está sendo trabalhado. Eu estou conversando com meus amigos, inclusive estive em Tijuca falando ali com o Márcio, com os militantes, com a Fialda,
como um candidato da região, como deputado federal. Eu me lancei como a deputado federal. Mas em virtude dessas pesquisas, as últimas pesquisas, que me colocam inclusive numa situação em primeiro lugar para senador da República, aumentou a pressão de prefeitos, vereadores. Até ontem o Aécio Neves disse: Pavan, com esta pesquisa tu deveria concorrer a senador. Como eu sou uma pessoa que tem um certo... consigo definir o que é melhor e o que é pior, então eu prefiro esperar um pouco para definir o rumo a ser tomado. Mas só que eu continuo nessa trilha, a deputado federal. Uma candidatura a senador, caso eu optar por senador, somente se tivermos um palanque mais robusto. Eu não posso correr a senador numa chapa pura. Daí eu vou buscar a deputada federal, porque a nossa região, que envolve Brusque, Nova Trento, Tijucas, Bombinhas, que vem a Itajaí, Luiz Alves, Ilhota, essa região toda, ela tem aí um número de eleitores federal na região. Poderá me dar uma garantia de ter um deputado federal na região. Pois vejamos, só na Anfre, Pissarra é o PSDB que governa. Na Penha, o PSDB governa. Navegantes, o PSDB governa. Itapema, o PSDB governa. Camboriú, o PSDB governa. Ainda temos o vice de Ilhota e o vice de Camboriú. E alguns apoios importantes de outras cidades, que são prefeitos e vice-prefeitos. E temos em Itajaí o Deodato Casas, que correu a deputada estadual, que deverá ser o próximo prefeito. E Balneário Camboriú, que tem eu, Rubens Pernal, Dado Xerém, que é o nosso deputado estadual. Então, a região é muito forte e me dá aí uma certa tranquilidade. Eu terei uma campanha menos espinhosa se eu correr a deputada federal. Mas não posso descartar o Senado Federal em virtude da exigência partidária nacional, e até por causa das últimas pesquisas. Vamos ver o que vai acontecer e ver o que é melhor para a nossa região. Aquilo que for mais importante para a região, devo optar. No momento, eu estou preocupadíssimo, em fazer com que a Aécio Neves suba nas pesquisas ainda mais, porque a Dilma vem caindo, o Aécio vem subindo lentamente, mas vem subindo. E acreditamos aí que é muito provável que a candidatura de Aécio Neves se fortaleça e seja vitoriosa. Daí é importante para mim ser um representante em Brasília da região, sendo um elo do governo federal com Santa Catarina e principalmente com a região. É importante a candidatura federal ou a senador. Por isso é bom caminharmos juntos, tanto a federal como a estadual. Muito bem. Uma pergunta, Pavan. Nos estados, nas lideranças estaduais do PSDB hoje, é unânime o intuito de apoio ao ex-governador Aécio Neves, é isso? Pois é. A mídia já está em toda a imprensa que foi entregue nos 27 estados brasileiros, unânime. Agora, São Paulo, que era a questão ainda em função da preferência por José Serra, mas ontem São Paulo entregou uma carta e hoje nos jornais fala, PSB lança Aécio Neves em junho. E a carta que foi entregue, ela fala muito sobre o Aécio Neves ser o principal homem da mudança daquilo que o povo brasileiro espera há anos, para acabar com esse regime de improviso, de compadrio,
regime de ineficiência, de um regime em que o Brasil ficou estagnado. Ele vinha crescendo em função do impulso que foi dado nos últimos anos, principalmente quando recuperou-se a credibilidade do Brasil no exterior. Mas, infelizmente, esses 4, 5 anos, principalmente esses últimos, têm trazido reflexos negativos para o Brasil, e o Brasil vem decaindo. A desindustrialização está grande. Pois vou dar uma questão para você fazer uma reflexão. Se quando implantou-se a Bolsa Família, que foram 2.500.000 bolsas, foi implantada porque disse que haviam 2.500.000 pobres, miseráveis. E o projeto era para que com as novas leis criadas e os novos programas sociais, que essa bolsa diminuísse, pois saltou de 2.500.000 atendimentos para mais de 10 milhões de novas bolsas famílias. Pois é, o Brasil vem crescendo na pobreza. Pois essa é a maior prova que o Brasil não erradicou a miséria. Ao contrário, vem subindo a pobreza. Então há necessidade de um novo presidente, que seja Aécio, que seja Campos, mas que seja a própria atual presidente, mas que seja um presidente que mude a atual situação do país. Por isso os estados brasileiros assinaram um documento de total apoio à candidatura de Aécio Neves, que foi um dos melhores governadores do Brasil, que é o neto de Tancredo Neves, e ele saiu com 94% da aprovação do seu governo de Minas Gerais. Então, acho que ele será a alternativa de crescimento do Brasil. Muito bem, o senhor esteve aqui em Florianópolis na última semana em reunião com lideranças aí para debater também todas essas negociações que estão acontecendo, e inclusive estaria marcada uma agenda de visitas para os municípios aqui no estado a partir agora, depois do feriadão. Essa agenda está mantida? O senhor percorre os municípios aqui do estado agora fazendo essa troca de informações com essas lideranças também, Pavan? Bom, esta é uma missão que está na agenda, está na pauta de todo homem público. Nós vamos ter sexta-feira agora uma reunião regional em Balneário Camboriú. E aqui iremos definir as cidades a serem visitadas. Mas elas têm que ser constantes. Então nós definimos agora fazer um roteiro mais rigoroso. Até então nós fazíamos as visitas visitando os líderes locais. Mas agora precisa fazer uma agenda que ela tenha já uma amplitude maior. E nessa reunião que tivemos na semana passada em Florianópolis, ela foi para definir pré-candidaturas, definir uma linha de trabalho. Claro, ainda tudo é inicial, mas também já mostrar os primeiros municípios a serem visitados. São 297 municípios de Santa Catarina, e você, se for visitar um por dia, já acaba o ano. Se tiver que visitar uns 5 por dia, ainda a agenda ela já acaba publicando, porque nós temos aí, antes do período eleitoral, mais uns 2 meses e pouco, 3 meses, no máximo, 3 meses. E esses 3 meses são 90 dias. Se você visitasse 3 cidades por dia, daria 70 cidades, tá? Ainda não atende todas. Então, e por dia tem que ser. Então tem que ter uma agenda mais enxuta
e mais ágil. Mas a minha missão é tentar atender todos os pleitos possíveis de visita. E principalmente agora. Agora, nessa pesquisa aí do meu nome, eu acabo aumentando ainda mais nossos compromissos. Mas não posso jamais deixar fora da minha pauta o Vale de Tijucas, da Vale de Itajaí, que é a região onde eu tenho uma abrangência maior e meu compromisso maior. Muito bem, nós ficamos, portanto, no aguardo aí, nas expectativas dessas definições, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, e tão logo forem definidos, nós estaremos relatando aqui também a nossa audiência do Vale do Rio Tijucas e da Costa Esmeralda, as definições e o posicionamento do PSDB para esse pleito que acontece em outubro, a respeito aí das expectativas. Com certeza, muito se fala em torno aí das candidaturas, haja visto também que o atual governador do estado, Raimundo Colombo, também defende aí uma reeleição, e por isso nós estaremos, e por isso nós estaremos relatando, portanto, essas alianças que estarão sendo feitas para este próximo pleito. O Raimundo Colombo, governador, ele está numa situação mais tranquila, mas nem ele está sabendo ainda o que poderá acontecer. Que Raimundo defende uma coligação mais ampla, pelo menos a conversa que eu tive com ele, mas o PMDB, irmão da participação do PP, mas o PMDB refuga totalmente participar de uma chapa onde o PP esteja junto. Então, nem Raimundo Colombo e nem o PMDB de Luiz Henrique sabe realmente o que poderá acontecer a partir do mês que vem. Porque se Mauro Mariano e Dário Berger conseguirem levar os seus convencionais no dia 26 para uma candidatura do PMDB, muda todo o quadro. E daí teremos aí uma do PSDB, uma do PSD, uma candidatura do PMDB e uma do PT. Muda todo o quadro, todo o foco. Então nem Luiz, nem Raimundo, nem mesmo Paulo e até o Birinhaque não sabe o que poderá acontecer, porque tudo depende muito desta decisão que o PMDB vai tomar dia 26. Se definirem por candidatura própria, aí será, como diz o ditado, será que nem nuvem. Hoje está tendo uma formação e amanhã terá outra formação. Aliás, a nuvem muda toda hora. E a política é dinâmica e ela realmente pode ter uma mudança radical. Eu dito que em política boi voa. E Raimundo Colombo apoiando Dilma é um boi voando. E ele com Dilma, o PSDB estará em palanque totalmente oposto. Nós estaremos num palanque de oposição. Se ele mudar de ideia, poderemos até estarmos juntos ainda nessa eleição. Valeu? E agradeço muito a oportunidade que tem me dado.